Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos fala é a professora Lilia Capelin, professora do curso de Serviço Social da Uniarp, e hoje estou aqui para falarmos um pouquinho sobre o surgimento da profissão de serviço social no mundo e no Brasil. Vamos falar dos desdobramentos do sistema do modo de produção capitalista e como esses desdobramentos do modo de produção capitalista foram influenciando no surgimento dessa profissão. Pois bem, coloquei duas datas importantes aqui no nosso quadro, importantes a nível mundial e importantes a nível de Brasil. Então, nós vamos ter a data de 1899, que é a data do surgimento da profissão de serviço social em Amsterdã, na Holanda. E nós vamos ter também a data de 1936, que é a data do surgimento da profissão de serviço social aqui no Brasil. E nós vamos falar, então, sobre esses dois momentos. Como estava a Europa e os Estados Unidos em 1899, que é o período da Segunda Revolução Industrial. Nós estudamos que houve uma primeira Revolução Industrial, que foi o invento do motor a vapor, que revolucionou a questão da indústria, um século antes disso. E depois, em 1899, final do século XIX, nós vamos ter a Segunda Revolução Industrial, onde vão surgir inúmeras modernizações no setor de indústrias. Nós vamos ter alguns inventos cruciais, como, por exemplo, o motor de explosão, que veio a substituir nas indústrias grande parcela de trabalhadores. Esse motor de explosão, que é muito semelhante aos motores dos nossos automóveis atualmente, eles vinham para substituir todo aquele mecanismo outrora feito pela máquina a vapor. Outro invento importante foi a invenção da energia elétrica, que também modernizou muito as indústrias e substituiu muito a mão de obra braçal de seres humanos nesse momento. Então, nós vamos ter a Segunda Revolução Industrial, o crescimento enorme das indústrias europeias e americanas, um processo muito latente, muito forte de industrialização de vários produtos, nós vamos ter nas cidades um inchaço das periferias. Essas cidades europeias e americanas vão crescer de modo desordenado, especialmente as periferias, porque nós vamos ter um acentuamento do êxodo rural. Antes, a maior parte da população vivia na área rural, e com o advento da indústria, essas pessoas vão migrar para as cidades em busca de trabalho e de melhores condições de vida, visto que o trabalho na agricultura e na pecuária sempre foi um trabalho que exigia muito esforço dos grupos populacionais que viviam nesses locais. Então, na visão dos trabalhadores rurais, eles teriam uma vida melhor indo para as cidades e buscando um trabalho nas indústrias. Isso provocou um aumento desordenado dessas cidades. As cidades cresceram, mas não de um modo planejado, elas cresceram de um modo bem desordenado. Especialmente, essas pessoas vão se alocar nas periferias dessas cidades, vão formar áreas de pobreza extrema nessas cidades. E nós vamos ter também o que Marx chama e chamamos no capitalismo, que é o exército de reserva. Ou seja, nós vamos ter um contingente de pessoas trabalhando nas indústrias e no comércio. Elas estão empregadas, elas recebem um salário, estão trabalhando num sistema de assalariamento, que é o grupo dos proletários, lembrando lá da teoria marxista de burguesia e proletariado. Nós vamos ter um proletariado, então, que recebe um salário, nós vamos ter um grupo de proletariado, e nós vamos ter uma massa de trabalhadores sem trabalho nas cidades, o que condicionamos a chamar de exército de reserva. O que isso significa na prática dentro do modo de produção capitalista? Significa o seguinte, que é a lei da oferta e da procura. Quanto mais mão de obra eu tenho sobrante dentro do sistema capitalista, mais baixo poderão ser os salários que o burguês vai pagar. Por que isso? Porque nós temos mão de obra sobrando. Então,
o que o burguês entende? Que ele pode pagar um valor menor e os trabalhadores, por sua vez, vão ter que se submeter a esses valores se acaso quiserem trabalhar, tá? Então, o contexto mundial era esse, né? Dos países europeus e americanos, um grande processo industrial, muitos inventos. Nós vamos ter nesse período, principalmente nos Estados Unidos, as grandes fortunas, né? A família Rockefeller, por exemplo, que vai investir muito na questão do petróleo, né? Dos motores e do petróleo. Essa família Rockefeller, ela vai contratar cientistas, dos mais renomados cientistas do mundo, para fazer inventos para a indústria. Então, nós vamos ter essa família em especial, entre outras, numa vibe muito frenética de descobrimentos, de aceleração do processo industrial, né, da modernização do processo industrial, e também um movimento muito forte no sentido de fortalecimento dos bancos, bem nesse sentido dos bancos emprestarem dinheiro para essas indústrias comprar todos esses inventos que estavam sendo feitos para modernizar e, obviamente, produzir mais em menos tempo. Produzo mais produtos em menos tempo, ocupo menos mão de obra, tenho um exército de mão de obra sobrante para substituir quem não quiser se submeter aos valores que o burguês quer pagar, e, consequentemente, eu tenho uma produção de lucro e mais-valia muito mais elevada, e gerando um nível de riqueza muito maior. Muito bem, nós temos então essas três características aqui principais. Europa, eu coloquei Europa aqui, mas vai os Estados Unidos aqui junto também, tá? Porque é a mesma situação. E eu diria que é nesse momento que os Estados Unidos se fortalece como grande potência capitalista e começa a dar as cartas no jogo capitalista mundial. É nesse período aí, na segunda Revolução Industrial, final de 1800, início de 1900. Muito bem. Onde está situado o serviço social em todo esse contexto, né? Nós vamos ter na Europa vários países onde vai surgir a profissão de serviço social. Normalmente, ela vai surgir muito atrelada, né, em toda a Europa, à doutrina social da igreja. Muito bem, nós vamos ter a seguinte situação. Como a pobreza cresceu dentro das cidades, né, um grande contingente de pobres vão inchar as cidades, a igreja, que já vinha com práticas de caridade lá do período do final da Idade Média, né, da própria Idade Média, e já vinha com práticas de caridade até então, né, vai persistir com essas práticas de caridade até hoje, né, mas são práticas muito antigas da Igreja Católica, essas práticas de caridade. A igreja vai começar a abraçar todas essas situações de pobreza no sentido realmente de ganhar poder. Vejam que a Igreja Católica até 1496 era a única igreja cristã. Então ela detinha muito poder sobre a humanidade por cerca de 1500 anos, né? 1200 anos, porque a Igreja Católica surge no ano 317, se eu não me engano, depois de Cristo, 313 ou 317. E aí, por esse longo tempo, a Igreja Católica vai ter muito poder, inclusive sobre os reis do período da Idade Média. E a Igreja Católica ela perdeu muito poder, porque surgem outras igrejas cristãs. E essa Igreja Católica, na tentativa de restituir o seu poder dentro da sociedade, vai intensificar essas práticas de caridade, de atender esses pobres que estão dentro das cidades, que vieram do êxodo rural, vieram do interior da área rural para a cidade. Então, a Igreja Católica vai ter esse viés caritativo. A Igreja Católica vivia um momento do neotomismo, como a gente já viu, o neotomismo, que é o novo tomismo, que visava realmente isso, que o neotomismo tem as suas raízes lá em Aristóteles, que trabalha a questão da razão sobre a emoção, né?
E o São Tomás de Aquino, ele vai, dentro da sua doutrina, dentro da sua teoria filosófica, vai ter essa percepção de que fé e razão podem conviver harmoniosamente. Ele faz uma tentativa clara de ajustar o que o pensamento de Aristóteles, baseado na razão, trazia para o mundo ocidental, junto com as questões cristãs de fé. E muito na questão da caridade mesmo. Então, o momento em que a Europa vivia era de uma efervescência social bastante grande. Nós vamos ter os trabalhadores muito organizados em sindicatos, já na Europa e nos Estados Unidos, muitas greves trabalhistas com a substituição de trabalhadores pelas máquinas, muitas greves trabalhistas reivindicatórias de salários e condições de trabalho melhores, e tudo isso vai agitando, então, a questão da ordem social pré-estabelecida entre burguesia e proletariado. Uns têm os meios de produção e outros somente a força de trabalho. Essa agitação toda vai provocar, então, o surgimento da profissão, que vai surgir primeiro na Holanda, em Amsterdã, depois ela vai pipocar pela França, pela Alemanha, pela Inglaterra, né? Primeiro nesses países, e ela vai ter um viés, então, todo essa profissão na sua gênese, no seu surgimento, ela vai ter, então, esse viés absolutamente vinculado à Igreja Católica, à caridade praticada pela Igreja Católica. Mas, no primeiro momento, ela vai trabalhar na área da saúde, tá, gente? Vai trabalhar no primeiro momento na área da saúde, porque vão condicionar o trabalho do assistente social, por exemplo, aos hospitais que vão atender os pobres que não têm condição de pagar pelas suas... por uma consulta, pagar por seu tratamento. No Brasil, vai se entender esses hospitais como as santas casas, né? Que são hospitais criados pela Igreja Católica exatamente para atender quem não tem condição financeira. Então, os assistentes sociais vão trabalhar muito vinculados à questão da enfermagem, da medicina, né? Vão trabalhar muito voltado com a questão de estar indo fazer visitas domiciliares, né? Principalmente o serviço social francês, muito vinculado à questão da visita domiciliar, onde o assistente social vai ensinar práticas de higiene, que é o que os médicos querem, né? Os enfermeiros querem, as práticas de higiene, vai ensinar a varrer a casa, vai ensinar a manutenção da roupa, a manutenção da louça, da moradia, nesse sentido, tá? Então, muito vinculada à questão da saúde. O assistente social vai ser uma profissão vinculada à saúde nesse momento, né? Então, ele vai trabalhar com a questão de caridade da igreja, mas também vai trabalhar juntamente com a enfermagem e com a medicina, na intenção de fazer esse trabalho higienista. Olha só, então, esse serviço social que surge na Europa, e depois, daqui a pouquinho, a gente já vai falar dos Estados Unidos, que logo em seguida ele surge nos Estados Unidos também, ele vai ter um caráter de ajustamento do indivíduo à ordem social. Então, nós temos uma ordem social, certo? Burguesia, proletariado, né? As pessoas trabalham, produzem para o burguês, que paga um salário, né? Quem sai fora desse ritmo, quem não consegue trabalho, quem sai fora desta ordem, né? Não consegue um trabalho, vai fazer mendicância, vai pedir, né? Ou vai viver nas ruas, essa pessoa ela sai da ordem. E o serviço social, nesse momento, ele vai culpabilizar o indivíduo. Se ele está fora da ordem, a culpa é dele, não da sociedade. Não foi a sociedade que produziu essa situação, e sim esse indivíduo mesmo que não lutou o suficiente para ter o seu espaço social dentro desta ordem estabelecida, certo? Então, nós vamos ter o ajustamento do indivíduo à ordem social, nós vamos ter, então, um serviço social voltado aos ideais de caridade neotomistas da doutrina social da igreja e muito vinculado às práticas de saúde da enfermagem e da medicina, certo? Na América, então, nos Estados Unidos, o serviço social surge primeiro nos Estados Unidos, aqui na América,
e vai surgir no ano de 1918. Ele vai ter como principal professora Mary Ishmael, que havia estudado na Europa, né? E ela vai implantar, então, o serviço social positivista, o serviço social vinculado a alguma ciência. Então, antes nós tínhamos práticas baseadas na filosofia de São Tomás de Aquino e práticas na filosofia de São Tomás de Aquino e caritativas. Não havia cientificidade na prática do serviço social. Em 1918, a Mary Ishmael, na Escola de Serviço Social Americana, ela vai implantar, então, uma ciência dentro do serviço social, buscando exatamente essa cientificidade, que é a psicologia. E a linha filosófica não será mais newtonismo, e sim o positivismo, né? Que a gente já estudou que o positivismo ele é uma corrente filosófica que vai dizer assim, ó, só é verdade, só é ciência aquilo que passou por um método científico e que foi comprovado. Só isso é a verdade, né? Então vejam a mudança que vai acontecer no serviço social. Aí a Mary Ishmael, no serviço social americano, ela vai continuar entendendo o indivíduo como problema e vai buscar o ajustamento desse indivíduo para a ordem social, como já acontecia na Europa, mas vinculado à doutrina social da igreja newtonista e às práticas de caridade. Agora ela vai buscar isso com cientificidade, vai buscar esse ajustamento do indivíduo com cientificidade. E ela centrava então o seu trabalho no caso. Ela pegava o caso, o indivíduo desajustado, fazia um estudo, emitia um diagnóstico e procedia um tratamento nesse indivíduo. Nós vamos ter, né, nesse cenário também do serviço social norte-americano, a Gisela Konopka, que é uma assistente social alemã, que ela vai também trabalhar nessa linha da Mary Ishmael nos Estados Unidos, com o serviço social de grupo, também baseado na psicologia, também baseado na filosofia positivista, buscando, então, na prática, formar grupos de indivíduos que tivessem a mesma problemática, esses indivíduos desajustados, e dentro deste grupo fazer um trabalho para que estes grupalmente se ajustassem à ordem social. E nós vamos ter também a Jane Addams, que ela vai trabalhar o serviço social de comunidade, quando vão ser implantados os centros comunitários, né? Então, nas comunidades vai se implantar os centros comunitários e nessa metodologia da Jane Addams vai se trabalhar a comunidade para se manter a ordem social, certo? Então, tudo no sentido de ajustar este indivíduo à ordem social. Vejam bem, alunos, não devemos confundir esse serviço social de grupo aqui, de casa ou de comunidade, com as práticas do serviço social na contemporaneidade. Lá nos CRAS, por exemplo, na política social do SUAS, tem os grupos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Tem o trabalho também que o CRAS desenvolve dentro da comunidade. E o CRAS também trabalha de modo individualizado com famílias, uma determinada família, que seriam os casos. Não se deve confundir com o que se faz na prática atual do serviço social. Atualmente, essas práticas elas não estão vinculadas a um ajustamento do indivíduo, como acontecia lá em 1918. Tá? Essas práticas são absolutamente diferentes e visam a busca da autonomia desse ser humano, elas visam a busca pelo entendimento desse ser humano, do que produziu essa situação nesse contexto de suas vidas, Não é nunca buscando ajustar esse indivíduo numa determinada ordem social, mas é sim a busca do empoderamento desse indivíduo, na busca da autonomia desse indivíduo, na busca da emancipação desse indivíduo, desses grupos, dessas famílias, dessa comunidade, na busca desse fortalecimento familiar e comunitário desses grupos, desses seres humanos, nunca na busca de ajustamento de ordem social.
Então, é numa outra perspectiva que acontece esse trabalho nesse momento, né? Quando nós terminarmos de estudar toda a trajetória do serviço social, isso vai ficar muito claro qual é o papel do serviço social hoje na política pública, por exemplo, de assistência social ou em qualquer outra política pública ou setor privado ou o terceiro setor que o assistente social atue. Sempre em defesa da classe trabalhadora, na busca da autonomia, da emancipação, do entendimento e da não alienação desse trabalhador. E que ele entenda o porquê que ele está, né, na situação em que ele se encontra, né, e que a culpa não é dele, sim de um modo de produção instalado dentro entre os seres humanos, certo? Então, eu vou fazer então aqui um breve intervalinho. O que nós temos que entender desta aula de hoje é que o mundo passou por um processo de industrialização que fortaleceu o modo de produção capitalista, monopolista e financeiro, dos grandes monopólios e dos bancos, né? No final de 1800 e início de 1900, as cidades incharam, a pobreza aumentou e com isso surge a profissão de serviço social, arraigada nas práticas caritativas da doutrina social da igreja do neotonismo. Logo em seguida, e também vinculada à área da saúde. Logo em seguida, surge na América com Mary Richmond, Gisela Konopka e Jane Addams, o serviço social de caso, grupo e comunidade na busca do ajustamento do indivíduo. Continuando então, vamos falar um pouco do contexto brasileiro. Então, nós vimos que a Mary Richmond implanta um serviço social positivista baseado na ciência que é a psicologia, certo? E aí ela vai ter uma prática muito feita na psicologia, que é o estudo, o diagnóstico e o tratamento. Ela vai estudar o caso, vai fazer o diagnóstico e vai aplicar um tratamento. Muito bem, isso lá em 1918 nos Estados Unidos. No Brasil, o serviço social vai surgir em 1936. Antes disso, nós vamos ter um evento muito importante para a mudança na questão econômica brasileira, que é a quebra da Bolsa de Valores de 1929. Então, o Brasil, essa Bolsa de Valores é em Nova York, mas ela afeta diretamente todo o capitalismo mundial e vai provocar uma grande crise. O Brasil tinha toda a sua economia baseada na exportação de agricultura, mais especificamente na exportação do café, né, que o Brasil era o grande produtor de café do mundo. Com a quebra da Bolsa de Valores e esse café sendo comercializado nessa bolsa, houve a falência do modo de produção de coisas aqui no Brasil, que era essencialmente agrícola. O Brasil tinha algumas tímidas indústrias até então. Nessas tímidas indústrias, nós tínhamos já o contexto dos imigrantes alemães, italianos, poloneses, que vieram para o Brasil no final do século XIX, início do século XX, em substituição à mão de obra escrava. E esses trabalhadores europeus, imigrantes, muitos deles já com ideias bem nítidas sobre a questão de sindicatos e movimentos operários que já aconteciam com bastante força na Europa. Com a quebra da Bolsa de Valores em 1929 e com a entrada do governo de Getúlio Vargas no poder, nós vamos ter uma grande mudança na situação econômica brasileira. O governo Vargas entra com uma grande atribuição, que é reestruturar toda a questão econômica brasileira, já que a sua principal função, que era a exportação de café, quebrou, né? Então, o governo Vargas vai investir maciçamente na vinda da indústria, no desenvolvimento de indústrias no Brasil, né? E para isso, então, ele vai fazer grandes investimentos no Brasil para propiciar esse campo fértil para desenvolvimento de indústrias. Essas primeiras indústrias que vão surgir no Brasil são indústrias bem simples, que não vão necessitar de um maquinário tão, digamos, tão moderno, porque vai produzir coisas mais simples, não vai ainda ter um grande pulso em industrialização no Brasil. O fato importante que vocês têm que saber é que há uma mudança na mola propulsora da economia brasileira, que deixa de ser o café,
né, que até 1929 era o principal fator que mantinha esse país, e passa-se então ao modo de industrialização no Brasil. O que vai acontecer com isso? Como as lavouras de café não vão estar mais oferecendo trabalho, as pessoas que eram empregadas nessas lavouras de café do interior do Brasil, e sabedoras de que há nas cidades o início de um novo processo de economia, que é a indústria, elas vão também iniciar um processo migratório muito semelhante do que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, onde os camponeses então deixam o campo e migram em direção às cidades em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida. E vai acontecer exatamente o mesmo processo que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos 30, 35, 40 anos antes, que é esse movimento do campo para a cidade, o inchaço das cidades, o crescimento desordenado dessas cidades, a aglomeração dessas pessoas vindas do campo nas periferias da cidade, o aumento da pobreza, o aumento de crianças pedintes, de adultos pedintes, de mendicância, o aumento da criminalidade, o aumento do esgoto a céu aberto, porque nós vivemos, o Brasil até hoje não tem saneamento básico para a maior parte da população, quem dirá em 1930. Então nós vamos ter muitas doenças endêmicas advindas dessa falta de saneamento básico, que consiste em água potável e o escoamento do esgoto, né, das casas. Então nós vamos ter vários problemas sociais no Brasil, nas principais cidades brasileiras nesse momento, que vão deixar muito evidentes, muito claras as feridas provocadas pelo modo de produção capitalista, que é a questão social. A questão social, antes de 1936, no Brasil, ela era tratada como caso de polícia, ou seja, quando a gente encontrava um bêbado caído na rua, chamava-se a polícia. Quando alguém estava pedindo, mendigando, chamava-se a polícia, e assim por diante, né? Então, havia um menor na rua pedindo, né, um menor roubando, um menor, né, fazendo alguma ilicitude, era chamada a polícia, né? Inclusive nós vamos ter aí que as crianças eram tratadas iguais aos adultos. Se elas praticavam algum ato ilícito, elas eram presas, inclusive, no mesmo ambiente que os adultos eram presas e cumpriam as suas penas como um adulto na mesma magnitude. E nós vamos ter, então, uma situação no Brasil em que todas as expressões da questão social eram tratadas como caso de polícia. Em 1936, num contexto em que a burguesia precisava se fortalecer e fortalecer a indústria que nascia no Brasil, certo? Precisando de uma mão de obra barata, quieta, dócil e servil, como diz Foucault em seus livros, né? Foucault, que é um grande pensador, né? Da filosofia Foucaultiana, né? Que é o próprio Foucault que escreve. Ele diz que o capitalismo, ele trabalha a nossa sociedade de modo que sejamos corpos dóceis e servis, né? Então, quem não fosse dócil e servil, quem saísse dessa ordem social, era tratado como um caso de polícia. Em 1936, então, a burguesia queria esse fortalecimento da indústria, o Estado queria impor uma ordem social de todo mundo quietinho trabalhando para os burgueses, produzindo riqueza. A Igreja Católica, por sua vez, tinha perdido bastante poder no Brasil e queria novamente se estruturar dentro dessa ordem social, de novo com poder, né? E nós tínhamos uma classe trabalhadora muito reivindicatória, como eu falei, já vinha organizada antes da quebra da Bolsa de Valores nas pequenas indústrias e poucas indústrias que tinha no Brasil, essa classe trabalhadora organizada já em sistemas sindicais, e esses sistemas sindicais se fortalecem dentro das indústrias. Então, a classe trabalhadora, ela está reivindicando melhores condições de trabalho, ela está reivindicando um salário mínimo, porque não haviam regras nenhuma para essa classe trabalhadora no Brasil, antes do governo Vargas.
não havia um limite de horas a serem trabalhadas, não havia salubridade nos locais de trabalho, eram locais absolutamente insalubres e perigosos. A principal mão de obra empregada, principalmente quando se tratava da produção de tecidos, eram as mulheres e as crianças, e isso propiciava que o burguês pudesse pagar bem menos e ter a mesma resolutividade a partir da contratação da mão de obra de mulheres e crianças. Então nós tínhamos um contexto bem frenético, de questão social bem evidente, bem latente nesse momento. E é nesse momento então que o governo Vargas se une com a igreja e, apoiada pela burguesia, vão profissionalizar. Então já havia, né, o CEAS, que é o Centro de Estudo da Igreja Católica, e esse CEAS então vai formalizar o primeiro curso de serviço social, que vai ser na PUC, Pontifícia Universidade Católica, que é uma universidade da Igreja Católica, em São Paulo, em 1936, e depois no Rio de Janeiro, em 1937. E até 1940 teremos então um serviço social voltado ao neotomismo, à caridade. Nós vamos ter então algumas regras para quem quisesse ser assistente social. Tinham que ser moças de boa índole, moças virgens, né, que tivessem já um trabalho vinculado com a Igreja Católica, moças de boa família, né, praticamente freiras. Queriam então se dedicar a esse trabalho do serviço social nas primeiras escolas de serviço social. Então, que se caracterizava por fazer essa caridade, investir os pobres, ir na casa, ensinar a varrer a casa, como organizar o espaço do ambiente doméstico, bastante voltado à questão de crianças e mulheres, né? Então, não era raro encontrar uma assistente social com um balde, com uma vassoura, indo nas casas ensinar como se procedia a higiene da moradia, né? Então, o trabalho social, o serviço social, nesse período, até 1940, vai ser nesse sentido, certo? Na nossa próxima aula, nós vamos ver, a partir de 1940, como que o serviço social vai se desenrolar. Mas antes disso, é importante falar duas questões. A primeira delas é que Marilda Vilela Yamamoto, ela coloca muito claro que o surgimento da profissão de serviço social no Brasil, ele vem para reafirmar uma postura ideológica do Estado, reafirmar uma postura ideológica de fortalecimento do capital em detrimento do trabalho, né? Então, a Yamamoto fala essa frase importante que precisa ser frisada. E nós vamos ter um outro pensador chamado Carlos Montanho, que o Montanho ele vai dizer o seguinte, que em todos os países onde surge o serviço social, ele vai surgir primeiro atrelado à questão, o Montanho ele estuda as duas vertentes de surgimento da profissão de serviço social, que é essa vertente baseada na questão da caridade, na questão vinculada à igreja, e o Montanho diz não, o serviço social surge porque a questão social está tão latente, que essa profissão ela surge da necessidade de uma reivindicação da classe trabalhadora, ela surge por causa dessa contradição entre capital e trabalho, né? O fruto dessa relação não harmoniosa entre capital e trabalho, dessa relação exploratória, é a questão social e, consequentemente, a profissão de serviço social. Mas Montanho diz mais, que uma teoria não elimina a outra, certo? Então, as duas teorias se unem. O serviço social surge atrelado à igreja, a questão da caridade, que é uma coisa que a igreja quer fazer para fortalecer o seu poder, e também surge pela necessidade dessa classe trabalhadora reivindicatória, por essa necessidade dessas expressões da questão social tão afloradas nesses momentos nos países onde vai surgindo o serviço social, certo? No próximo encontro nós vamos falar então como que o serviço social vai lidar com essa doutrina social da igreja aqui no Brasil especificamente. Até a próxima! Olá, retomamos a nossa aula para continuarmos falando do surgimento da profissão de serviço social no Brasil e no mundo e de algumas questões bastante importantes e relacionadas a ela.
Então, até 1936 no Brasil, a questão social então era entendida como caso de polícia e havia culpabilização do indivíduo. Após 1936, com o surgimento da profissão de serviço social, essa questão social vai ser tratada como caridade, ou seja, todas as manifestações da questão social deverão ser levadas à questão da caridade, como preconizava a doutrina social da Igreja e o neotonismo. E no papel de fazer essa caridade estava, junto com a Igreja, então, um assistente social. Mas continuava se culpabilizando o indivíduo como uma pessoa desajustada, que não consegue se organizar dentro da ordem social, e trazendo toda a questão do resultado da situação onde ele se encontra como sendo a sua culpa. Mas eu quero falar também no encontro agora, na continuidade da nossa aula, sobre algumas questões bastante importantes relacionadas a essa prática do serviço social e o surgimento do serviço social, que são as encíclicas papais. O que são encíclicas? São o conjunto de regras e normas editadas pelos papas que vão organizar como que a Igreja Católica vai se portar diante das situações da sociedade. Qual é o papel, o que a Igreja pensa, né? São orientações gerais para os leigos, para os bispos, para os padres e para os fiéis, de como a Igreja deverá se comportar diante das situações sociais que vão surgindo. Nós vamos ter duas encíclicas papais que vão reger com muita fidelidade as ações do profissional de serviço social no surgimento dessa profissão, que é a encíclica Rerum Novarum. Olha o ano em que a encíclica foi feita, 1891, pleno auge da segunda revolução industrial. Logo em seguida nós vamos ter, 8 anos depois, o surgimento da profissão de serviço social no mundo. Rerum Novarum quer dizer das coisas novas, e essa encíclica papal aqui, ela vai tratar exatamente do que estava mais latente no mundo naquele momento, que era a questão social, certo? Era o fortalecimento do capitalismo, a grande discrepância entre ricos e pobres, e como que a Igreja ia se comportar dentro desse meio, né? Então, se vocês pegarem a encíclica para ler, a título de curiosidade, busquem na internet o resumo dessas duas encíclicas, para vocês verem como que a Igreja ditava as regras para a sociedade nesse momento por meio da encíclica. Então, por exemplo, ela não poderia não estar aliada à classe burguesa e ao Estado para não se prejudicar. Então, ao mesmo tempo que ela defendia que a riqueza deveria ser melhor distribuída, ela também fortalecia nessa encíclica a questão da propriedade privada, a questão da condenação aos movimentos sociais das classes operárias, né? Para manter essa ordem social tão almejada. Então, ela vai, ao mesmo tempo em que ela tem um posicionamento em favor de que a riqueza deve ser melhor distribuída, ela vai ter em contrapartida posicionamentos que vão agradar a classe burguesa e o Estado. Ela vai defender, por exemplo, que o Estado deve sim intervir na economia, né? Mas vai fazer uma defesa muito ferrenha à questão do capital, dessa questão do capitalismo continuar a existir como modo de produção das coisas. Então, ao mesmo tempo que ela passa a mão na cabeça do pobre, ela também fortalece o burguês. E aí nós vamos ter também, na das coisas novas, né, na Rerum Novarum, algumas. Então, ela vai tratar especificamente da questão social, da questão operária, e ela vai deixar muito, muito claro aqui que a Igreja tem um papel fundamental em atender esses povos, que é a questão da necessidade de os católicos praticarem a caridade. Né? Então, daí que vem todo esse viés de caridade imbuído, inerente, né? Intrínseco dentro da profissão de serviço social, porque ela surge atrelada à Igreja e a essas encíclicas papais.
40 anos depois, em 1931, nós vamos ter a encíclica Quadragésimo Ano. Quadragésimo Ano porque ela vem 40 anos depois da Rerum Novarum. E ela vai fortalecer ainda mais o posicionamento da Rerum Novarum em relação à questão social. Ela vai fortalecer ainda mais a questão da necessidade dos católicos praticarem a caridade. E ela vai fortalecer ainda mais a questão da aproximação da Igreja Católica com os intelectuais. E aí que vai surgir, então, uma série de universidades católicas, especificamente no caso brasileiro, e dentro do seio dessas igrejas católicas vai ser pulverizada, então, a criação dos cursos de serviço social e a criação dessa profissão, que é a profissão de serviço social, voltada exatamente para essas questões tão lúcidas dentro das encíclicas papais, que é a questão da prática da caridade para diminuir as situações de pobreza da população, tá? Então, isso tem que ficar muito claro para os estudantes de serviço social, para entendermos de onde vêm as raízes dessa profissão e todo o movimento que vai acontecer depois, a nível de Brasil, a nível de mundo, de transformação dessa profissão, de transformação de posicionamento, de transformação de posicionamento dentro da própria sociedade. Então, nesse momento aqui, a profissão é completamente acrítica, ou seja, ela não tem leitura de mundo nenhuma, ela é uma mera executora de caridade da Igreja Católica, é o profissional da caridade da Igreja Católica. Vai ser um trabalho que o assistente social vai fazer curso de formação moral, de formação cristã, no sentido de moldar o homem em seu aspecto moral e cristão dentro dos valores da Igreja Católica. Vai ser aquele momento que, então, o assistente social vai fazer esse trabalho com mulheres e crianças na organização do lar, no ajustamento do que é entendido como correto dentro dessa sociedade, do que é entendido como ordem social dentro dessa sociedade. Então, o posicionamento do serviço social aqui nesse momento é a favor da classe burguesa, ele visa fortalecer o capitalismo, certo? Mesmo os assistentes sociais não sabendo disso, eles estavam fortalecendo as práticas capitalistas. Estavam dizendo assim, ó, classe trabalhadora, permaneçam aqui quietinhos, se vocês precisarem de alguma coisa, a igreja está aqui para fazer a caridade e trazer o que falta para vocês. Enquanto isso, se submetam ao trabalho nas indústrias, a essa ordem social pré-estabelecida, né? Então, é um serviço social sem posicionamento ideológico. E ele vai fazer, então, todo esse trabalho voltado realmente à questão da caridade, da moralidade, da fé cristã, né? De moldar esse indivíduo dentro dos preceitos das encíclicas papais, dentro da moral da igreja cristã, né? Nesse sentido, vai ser o trabalho do serviço social. Ou seja, eram meros executores de práticas caritativas que, por sua vez, fortaleciam o capitalismo e exacerbavam ainda mais as desigualdades sociais, a distância entre ricos e pobres. Certo? Compreendido até aqui? No nosso próximo encontro, nós vamos ver como o serviço social brasileiro se desdobrou com a chegada da influência do serviço social norte-americano de Mary Richmond na década de 1940. Até a próxima aula.